Vamos agora olhar para esta árvore, vamos tomá-la como referência. Não a vamos representar exatamente como ela é em desenho, mas hum, eu tenho-a aqui para que possam olhar e perceber que a árvore tem volumetrias e que essas volumetrias nos ajudam a dar uma forma tridimensional à nossa árvore. E para isso gostava de vos alertar para o seguinte: normalmente há uma facilidade em representar as árvores assim, desta forma. Na vossa idade há essa tendência, ou até dando ligeiras formações na árvore, mas vocês têm que evoluir, isto tem que ficar de lado e vamos começar a olhar para os objetos tal como eles são na realidade. Por isso vamos tentar representar, vamos começar aqui por fazer aqui um círculo, no fundo é o que representa a grande copa desta árvore. Vamos utilizar aqui uma outra figura geométrica, um retângulo para o tronco da mesma, e a partir daqui vamos começar a dar as tais volumetrias que temos na árvore. Para já, a árvore não é uma forma circular. Pode tender para isso, mas nunca é uma forma circular. Neste caso, há formas diversas nas árvores. Os pinheiros têm uma forma diversa, há formas desde o triangular até outras formas completamente fora daquele que são as formas geométricas, mas aquilo que nós aqui vamos representar é, a partir desta forma circular, começar a definir alguns volumes, e podemos começar por definir aqui um volume. Vamos fazendo aqui crescer outros volumes pelo meio, de forma a que, se olharem para uma árvore, vão perceber que ela tem ramos que acabam por dar estas volumetrias, que a seguir já vão perceber em concreto a que é que me refiro. Portanto, vamos aqui fazer alguns volumes que a árvore pode ter, e vamos pensar que o tronco da árvore é algo que na base geralmente é sempre mais largo, não é? E que depois, conforme vai subindo, vai se tornando cada vez mais estreito. E se nós olharmos uma árvore no outono e percebermos sem folhas como é que funciona a estrutura dessa árvore, vamos percebendo que ela vai ficando cada vez mais fina à medida que se vai aproximando das partes mais altas. Mas pelo meio vamos reparando que tem troncos em todas as direções. Eu aqui estou a representar essencialmente para a direita e para a esquerda, mas eles também existem, tanto para cá como para lá, não é? Eu aqui só queria era que vocês percebessem que estes troncos, que aqui vão existindo pelo meio, vão dando origem a outras volumetrias dentro da própria árvore. E a partir do momento em que nós temos aqui, por exemplo, estes troncos que aqui vêm representados, vamos começar a definir estas volumetrias em termos de folhas, porque uma árvore não é algo que seja feito com linhas curvas, tem diversas formas, e o que nós aqui vemos, por exemplo, é representar, por exemplo, a árvore com folhas assim. Vamos dar agora aqui esta volumetria à nossa árvore. Reparem que estes troncos que aqui fiz vão estar ocultos por esta volumetria, mas aqui, por exemplo, já não é bem assim. Nós temos aqui, por exemplo, esta volumetria pelo meio, mas este tronco está visível. Portanto, nós, muitas das árvores, acabamos por conseguir visualizar estes troncos, não na sua totalidade, mas em parte. Nós podemos desenhar aqui o tronco, pronto,
uma parte integrante da árvore e vamos continuar aqui a desenhar as folhas que dão diferentes formas à nossa árvore. Podemos inventar aqui um pouco também outras formas, para não estarmos sempre a fazer formas arredondadas. E vamos evoluindo o nosso desenho desta forma. Agora, chegando aqui, nós temos que começar a dar volume aos próprios volumes que aqui temos. Podemos, por exemplo, criar aqui uma volumetria dentro deste próprio volume, o mesmo acontecendo aqui. Reparem. E vamos, assim, dessa forma, evoluir no nosso desenho. Posso agora recorrer à caneta para lhe começar a dar alguma forma. Neste caso estou a usar uma caneta 05, não era a que eu pretendia. Prefiro a 02 neste caso, que é uma caneta mais fina, para começar então aqui a encaminhar para a conclusão deste exercício a nossa árvore. Nós podemos sempre estar a inventar, não há problema. O improviso ajuda a valorizar e a potenciar os nossos desenhos. Não há problema. Neste caso estou a desenhar uma árvore com folhas pequenas, folhas mais para o redondo, mas as folhas, para quando chegar à altura do outono, nós vamos aproveitar as folhas, a queda da folha e os tons que vamos conseguindo recolher para trabalhar aqui alguns desenhos em que vamos explorar as folhas de forma mais profunda. Mas agora o importante é que vocês percebam que a volumetria de uma árvore ajuda muito a definir o vosso desenho e a dar-lhe a qualidade que vocês também merecem. Vou aqui criando algumas volumetrias dentro de cada uma daquelas volumetrias. Vou deixando aqui pelo meio o tronco da nossa árvore, reparem, vão ver, podemos fazer crescer aqui um tronco, escurecer o que está à volta do tronco, porque o que está à volta do tronco é o interior da árvore, as sombras cada vez mais adensadas vão fazer com que toda aquela zona seja mais escura. E quando estamos a trabalhar em preto e branco, então isso acentua-se mais. Podemos fazer passar aqui um tronco também, escurecer esta zona. Vamos ver. Vamos continuar agora com esta volumetria. Dar aqui mais um bocadinho de volume. E agora vamos pensar que uma árvore, ao ter volumetria e ao ser iluminada, ela acaba por ter zonas de sombra. E neste caso, cada um destes volumes acaba por ter sombra. Vamos imaginar que a luz vem neste sentido, ok? Então, o que é que eu tenho? Tenho esta zona virada para a luz iluminada e tudo o que está do outro lado acaba por estar mais sombreado. Portanto, vamos pôr aqui algumas zonas mais sombreadas para que consigamos representar de forma mais de acordo com a realidade aquilo que estamos a representar. Aqui
E acrescentando, utilizando as tramas, que são o quê? São linhas paralelas. Podemos cruzar, entretanto, também, para valorizar essa escuridão, mas que nos ajudam a diferenciar as zonas iluminadas das zonas sombreadas. E agora vamos começar a pensar também no tronco, ou seja, toda aquela área que está aqui, não é? Que serve para trazer volume ao pé da nossa árvore. Vamos inventar aqui uns ramos também que nos podem ajudar a enriquecer o nosso trabalho. A árvore não é normalmente lisa, não é? Há árvores que são mais lisas, mas geralmente a textura da sua casca é algo que é altamente irregular. Inclusivamente, por exemplo, se eu quiser aqui pôr um ramo cortado, eu acabo por... Imagina que isto era um ramo inicialmente aqui colocado e acaba por dar uma textura e uma volumetria diferente ao pé da árvore. Quando nos aproximamos do chão, a árvore tende a espalhar as suas raízes para também elas poderem dar sustentabilidade à própria árvore. Quando nós já estamos aqui na base, podemos aproveitar e enriquecer o trabalho com vegetação que esteja aqui próxima da própria árvore. Agora reparem, quando nós temos a árvore iluminada de cima, o que é que acontece? Toda esta área que está tapada pela copa acaba por estar mais sombreada. Portanto, vamos aqui agora traçar linhas paralelas, uma vez que já definimos o essencial. Vamos definir isto com linhas paralelas, que nos vão ajudar a escurecer a árvore no seu tronco. E agora reparem, se imaginarmos a luz vinda deste lado, portanto, o próprio pé da árvore acaba por estar mais iluminado deste lado, mas mais escurecido do outro, porque o próprio tronco também fará sombra a ele próprio. Portanto, vamos escurecer aqui deste lado e vamos deixar esta área aqui de baixo iluminada, porque efetivamente toda esta aqui está a ser sombreada pelos ramos de cima. Queremos escurecer um bocadinho mais, cruzamos linhas paralelas umas às outras, não precisamos fazer à pressa, cruzamos e vamos escurecendo a área sombreada do nosso desenho. Podemos até fazer aqui algumas deste lado para haver uma transição mais natural entre a zona mais escura e a zona mais iluminada, e podemos até voltar a cruzar outras linhas para escurecer ainda mais certas zonas. Não é? Estamos aqui já com uma terceira camada de linhas cruzadas, que são as chamadas tramas. E agora podemos fazer aqui pequenas representações de folhas para percebermos que a árvore acaba também por ter algumas folhas espalhadas e que não fazem parte só exclusivamente daqueles tufos que ali já representamos, aquelas volumetrias. Podemos repetir aquilo que fizemos lá em baixo nas zonas mais escuras, cruzar linhas, e aqui estes troncos pelo meio também podem ser escurecidos, uma vez que eles estão sombreados pela própria árvore, não é? Eles não estão a ser iluminados como poderiam ser. Não há duas árvores iguais, isto é como as nossas impressões digitais. Não há duas árvores iguais, nós podemos dar-lhes as formas que entendermos,
podemos ter uma imagem de referência a partir da qual podemos representar a árvore que estamos a querer desenhar, mas não há duas árvores iguais, nunca, 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 porque os ramos nascem espontâneos, a árvore nasce espontânea e evolui independentemente de outra e qualquer árvore, embora a sua forma seja comum às árvores da sua espécie, como é óbvio, não é? Mas não podemos fazer as árvores sempre da mesma forma, isso não faz sentido, porque, tal como disse há pouco, não há árvores iguais. Pronto, e vamos caminhando para o fim. Agora vamos só apagar o que não interessa, o que fizemos a lápis. Vamos dar-lhe aqui um toque, vamos deixar branco, neste caso porque estamos a trabalhar a preto e branco, vamos deixar branco as zonas iluminadas e apagar as linhas que nos ajudaram, as linhas auxiliares que nos ajudaram a chegar a este desenho. Portanto, desenhar árvores, não sendo difícil, é algo que que implica que tenhamos que investir. Agora estou a usar a 0,5 para escurecer aqui algumas zonas que quero mais reforçar. Estava eu a dizer que, não sendo difícil, temos que ir treinando bastante para desenhar com facilidade as árvores, que é algo que faz parte do nosso ambiente, faz parte do nosso habitat e é um ser vivo que o homem aprecia muito. Usando a 0,5 posso reforçar algumas zonas de sombra dentro das próprias copas da árvore. É uma forma de valorizar as zonas mais iluminadas, porque o contraste entre as zonas sombreadas e as zonas iluminadas é o que ajuda a dar volumetria e uma maior riqueza ao desenho que estamos a fazer. Pronto, por hoje é tudo. Espero por vocês no próximo exercício.